Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Versículo 5. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. O microfone estava bom, varão? Dá lugar aí, em nome de Jesus. Versículo 6. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 7. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Verso 8. Eu sinto a presença de Deus aqui. Verso 8. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos e expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Não vos provereis de ouro nem prata ou cobre em vossos cinturões. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo par de sandálias, ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Aleluia. Verso 11. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirardes. E quando entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos a vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Versículo 15. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Versículo 16, para encerrar essa leitura: observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensível como as pombas. Aleluia. Feche os teus olhos por alguns instantes. Pai, mais uma vez a tua palavra foi lida. E a tua palavra diz que ela vem do céu, rega a terra e não volta para o Senhor vazia, sem antes atingir ou cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Que nesta noite eu seja a voz que clama no deserto. Que a tua palavra esteja nos meus lábios
que o Espírito Santo do Senhor, que já está com total liberdade nesta casa, pode movimentar o poder e a glória do Senhor neste lugar. Peço a Ti, Senhor, que as ovelhas do Senhor não fiquem dispersas nesta noite, e que a palavra do Senhor seja acesa em cada coração, em cada alma e em cada espírito nesta noite. É o que eu te peço, para a glória e a honra do Teu nome, que assim seja. Amém e graças a Deus. Pode se sentar por um instante. Hoje, esse culto de missão, o interessante é que a palavra missão, ela não aparece no texto original das Escrituras, mas ela vem de uma palavra latim que significa missioneiro, missão de Deus. E não tem como falar de missão sem falar da Santíssima Trindade, sem falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos e falamos de missão, nós temos que olhar para o capítulo de número 6 do profeta Isaías, porque no capítulo 6 do profeta Isaías é uma divisão de águas para a igreja e para o povo de Israel. No versículo 1 do capítulo 6 do profeta Isaías, a Bíblia diz que depois que o rei Uzias morreu, depois que o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia todo o templo. Observe que ele vê o Senhor exaltado. Aleluia. E diante da Bíblia só existe duas pessoas exaltadas: o Pai e o Filho. O Filho é exaltado pela sua obediência até a morte, e a morte de cruz. Isso está em Filipenses capítulo 2, versículo de número 9, aonde a Bíblia vai dizer que Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobre ao nome de Jesus. No verso de número 8, a Bíblia vai dizer que o Senhor, o Pai, Ele vai dar um brado no céu e vai dizer: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Isaías vai bradar e vai dizer: envia-me a mim mesmo. Mas não foi Isaías que bradou, porque Deus está enviando homens desde a queda de Adão,
Desde quando Adão foi expulso do Éden, Deus está levantando pessoas para tentar religar o homem à eternidade, o homem a Deus. Deus foi levantando homens. Deus levantou Noé. Noé plantou uma vinha e se embebedou e ficou nu. Deus então tenta com Abraão. Abraão desce para o Egito e mente para Faraó. Deus tenta com Moisés, mas quando Moisés chega no deserto, que é para glorificar a Deus, ele então pega o cajado e dá uma cajadada na rocha. Ele fere a rocha que simbolizava Cristo. Aí vem o soldado romano lá na cruz e fere Jesus. Assim como Moisés fere a rocha e da rocha sai água, lá na cruz o soldado romano vai pegar uma lança e vai ferir o lado de Jesus e vai escorrer água e sangue do corpo de Jesus. Porque Moisés não glorificou a Deus no deserto. Deus tenta com o homem segundo o seu coração, Davi, mas Davi cai com Betseba. Então, quando nós chegamos no capítulo 6, no versículo 8 do profeta Isaías, nós vamos ver o versículo 7 e vamos ver o versículo 6 e vamos entender que Isaías, assim como nós, era pecador, herdou a natureza caída de Adão, e para ser enviado para nos salvar, ser enviado para nos tirar do lamaçal do pecado, deveria ser que pudesse dar a sua vida por amor de nós. Tinha de ser um sacrifício único e vivo, segundo a carta aos Hebreus. Então, quando Deus brada do céu e diz: a quem enviarei? A quem é de ir por nós? Ele está conversando com o Filho, ele está conversando com o Espírito Santo, e o Filho se levanta ao lado direito do Pai e diz: Pai, já que não tem outro jeito, envia-me a mim mesmo, e eu vou. João, no Evangelho de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 16, Deus vai dar a resposta ao Filho e vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, Pai. Jesus é enviado na terra. João capítulo 1, versículo 1: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele nasce do ventre de Maria, gerado pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Ele vai crescendo e aos 30 anos ele aparece no Jordão, e aquele que estava preparando o caminho para ele estava batizando no Jordão. O nome dele era João o Batista. Quando Jesus chega no Jordão, João está chamando o povo de raça de víbora e dizendo: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus vai chegando na vila, João olha e diz: eis aí
aquele que eu estou anunciando. Eis aí o Cordeiro de Deus, Aleluia. que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então veja que o Pai enviou o Filho para tirar o pecado do mundo e conduzir esse pecado à sua natureza humana, porque Jesus ele tinha duas naturezas, conhecido como a natureza teotrópica de Cristo. Ele tinha a natureza humana e tinha a natureza divina. Então Jesus veio para tirar o pecado do mundo e levar o pecado do mundo sobre si como sacrifício vivo. E João está vindo Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vai até João e Jesus diz: João, eu quero me batizar. E João olha para Jesus: como o Senhor vem a mim? Como o Senhor quer que eu te batize? Não, é eu que tenho que ser batizado por vós. Depois de muita insistência, João Batista vai batizar Jesus. Mas por que Jesus batizou? Se o batismo é para aqueles que têm pecado e é para aqueles que querem o arrependimento. Porque Mateus capítulo 5, versículo 17 diz que Jesus não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir a lei. Então Jesus veio para dar exemplo. Se todo mundo estava batizando, ele falou: eu vou batizar também, eu tenho que dar exemplo, porque eu vim para cumprir a lei, eu não vim para destruir a lei. Quando Jesus entra nas águas, o texto diz que os céus se abrem. Aleluia. O Espírito Santo desce sobre Jesus. E vem uma voz do alto, Rabantaraço, dizendo: este, não é esses, ele diz: esse é o meu filho amado. O Pai faz uma declaração de amor para o Filho, para confortar o Filho para a grande missão que ele tinha para ser executado. Para o Filho, o Senhor disse: esse é o meu Filho amado. No monte da transfiguração, quando Jesus ele é transfigurado no monte, aparece Elias, aparece Moisés, Pedrão brada e diz: olha, é bom estarmos aqui. Oh meu Pai, libera para nós fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés. Aí de repente vem a voz do céu dizendo: olha, este é o meu filho, a ele ouvir. Jesus disse que todos aqueles que ouvem a minha palavra se tornam os meus discípulos. Aleluia. Glória a Deus, Pai. O Espírito Santo desce sobre Jesus e agora vai capacitar Jesus para uma missão. Ali não há um espírito de doação, porque antes mesmo do Espírito descer sobre ele, Lucas diz no capítulo 1, no versículo 35, que ele é o Filho de Deus, ele é o unigênito do Pai, ele é o Filho do Altíssimo. Agora o Espírito Santo vai pegar Jesus e vai conduzir ele para o deserto. Eu quero dar um tema para essa mensagem nessa noite: preparados para a missão. Fala com o teu irmão: preparados para a missão. O Espírito Santo leva Jesus
para o deserto para ser preparado. E a preparação de Jesus não foi uma preparação pelos fariseus, saduceus ou mestres da lei. A preparação de Jesus foi através do diabo. A Bíblia diz que o diabo começou a tentar Jesus. Eu tenho quanto tempo, pastor? Porque senão eu vou até meia-noite. Então eu vou correr, que eu tenho só mais 20 minutos. E eu preciso entrar na palavra. Então, ele é tentado pelo diabo. Depois de 40 dias jejuando, depois de 40 dias orando, ele então consegue vencer a tentação através da palavra. O diabo usou a palavra e ele usa a palavra. Por que ele venceu Jesus? Porque Jesus venceu o diabo? Porque ele é o verbo, ele é a palavra. Ele só voltou a dizer: Satanás, não precisa citar esses textos. Eu sou esses textos. Não precisa citar essa palavra. Eu sou essa palavra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o maná de dentro da arca. Aquele que comer da minha carne não morre. Aquele que beber da minha água não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele sai dali e agora ele vai montar a sua equipe. Quando João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, André, que era discípulo de João, diz: já que esse aí é o Messias, obrigado, João, agora eu vou seguir ele. Jesus já sai dali com André e ganha Pedro, e aí ele forma o conselho apostólico, os 12 homens. Jesus vai preparando os discípulos no grande sermão da montanha, que começa no capítulo de número 5 de Mateus, e ele vai desenrolando o manto, ele vai desenrolando o ensino, ele vai desenrolando a palavra, e quando chega no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, ele agora vai preparar os seus discípulos. E o texto que nós lemos disse: e Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. No versículo 5 do capítulo de número 10 de Mateus, Jesus vai enviar os 12 discípulos, mas ele vai enviar os 12 discípulos à casa de Israel. Ele vai excluir 2 grupos de pessoas. Ele vai excluir os gentios e vai escolher os samaritanos. Ele vai enviar os discípulos à casa de Israel, ou seja, ao templo de Israel. Ele não está enviando os discípulos em todo Israel, porque Israel foi dividido no tempo, depois da morte de Salomão, Israel foi dividido, reino sul e reino norte. Então Jesus vai enviar os discípulos ao reino sul, que tinha 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e a tribo de Levi, que não teve herança, agora está dentro do templo, servindo a Deus e adorando a Deus. Então Jesus envia os discípulos à casa de Israel, no templo em Jerusalém. Mas Jesus envia os discípulos para as ovelhas que estavam perdidas ao redor do templo. Por quê? Porque o templo estava corrompido. Naqueles dias havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás.
E segundo a lei, só poderia ter um sumo sacerdote em ofício em Israel. E agora tem dois. E as ovelhas agora estão sem pastor, dispersa, porque eles se corromperam com a política, eles se corromperam ao ponto de Jesus entrar no templo. E quando Jesus entra no templo, eles estão lá comercializando dentro do templo. E Jesus chega, pega o chicote, destrói tudo e diz: olha, não está escrito, esse lugar será chamado casa de oração para todas as nações. Levanta a tua mão para o alto. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Jesus envia os discípulos. E Jesus envia os discípulos com duas coisas. Jesus envia os discípulos com uma mensagem. Jesus disse para os apóstolos, para os discípulos, versículo de número 7: à medida que seguistes, pregai esta mensagem. Todo missionário, toda missionária, em preparação para a missão, só pode pregar uma mensagem. E a mensagem é o reino de Deus. Não é sobre mim, não é aquilo que eu conquistei, não é a minha casa, não é o meu carro, não é a minha moto, não é a minha conta bancária cheia. É o reino que tem que ser pregado. Essa é a mensagem que Jesus te dá para a preparação de uma missão. Essa é a mensagem. Jesus disse: quando seguistes, quando fores, esta é a mensagem. Pregue o reino de Deus. Diga que o reino de Deus está próximo. Tu és maravilhoso. Segunda coisa que Jesus vai dar para os discípulos na preparação para a missão. Primeiro é a mensagem, porque a palavra sempre vem à frente de tudo. Jesus disse: pode passar céus e terra, mas a palavra, esta não passa. Deus, aleluia. A segunda coisa que Jesus dá para eles é poder. Missionária e missionário sem poder. O que tem de ministro, mensageiros, pregadores, sem mensagem e sem poder. Jesus disse para ele: olha, eu vou te dar poder, mas o poder não é para sapatear, o poder não é para rodar. Isso é bom demais, eu gosto demais, sou pentecostal. Eu nasci no fogo, eu nasci na brasa, minhas raízes é assembleana, eu fui discipulado por um assembleano. Então, eu nasci no fogo. Mas o poder que Jesus dá na primeira comissão. Hoje eu vou falar sobre a primeira comissão. Se um dia eu tiver a oportunidade de voltar em um culto de missão aqui, eu vou falar sobre a segunda comissão.
que é pós-ressurreição de Cristo. Mas a princípio eu vou falar dessa primeira comissão. E Jesus, ele recebe, dá poder para os seus discípulos, para eles curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar mortos, e o mais gostoso, né? Expulsar demônios. Toda missão, eu vou dar um adiantado, porque eu vou cumprir com horários. Jesus envia os discípulos na toca dos lobos. Verso 16: observai, e eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Jesus está enviando os discípulos na toca dos lobos, no território dos fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei. Só que Jesus diz para eles: olha, estou enviando vocês na toca dos lobos. Quando nós analisamos para meditar este texto, nós chegamos a uma conclusão. Espera aí, Jesus está enviando os discípulos para a morte, porque está enviando eles no meio de lobo. E o que lobo sabe fazer? Comer carne de ovelhas. Mas Jesus é sábio. Ele continua o texto e diz: estou enviando vocês em meio aos lobos, mas sede, veja, sede, vigilância, sede prudentes, sede astutos como a serpente. Eu ia falar aqui nessa noite sobre 5 características da serpente, mas não vai dar tempo. Então Jesus envia os discípulos como ovelha, mas com característica de serpente. E o que a serpente sabe fazer de melhor? Observar o território. Ela fica estática em uma posição, observando a sua presa. O que a serpente faz de melhor? Ela se movimenta rápido, sem que os seus adversários consigam enxergar ela. É o que Jesus disse para os discípulos: olha, vocês vão no meio dos lobos, no meio dos fariseus, no meio dos saduceus, no meio dos mestres da lei, mas quando você chegar lá, vocês vão executar a missão sem que eles observem a sua chegada. Não entendeu? Eu vou profetizar na tua vida. Quando Jesus te enviar na boca de fumo, quando Jesus te enviar lá no bar, quando Jesus te enviar lá na cadeia, você vai entrar, você vai sair, você vai executar aquilo que Deus te mandou executar, sem que o lobo te perceba, sem que o lobo te alcance, sem que o inimigo toque sobre você. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Rabandou com darabandara xandaraya.Ederevasui candarás. Feche os teus olhos por algum instante. Tu está sendo preparado para a missão. E a sua missão é pregar o reino. A sua missão é curar pessoas. A sua missão é purificar leprosos. A sua missão é ressuscitar mortos, é ressuscitar vidas, é ressuscitar pessoas que já perderam a esperança de viver, que já perderam a expectativa de uma vida. A sua missão é expulsar demônios. Você tem que estar preparado para esse chamado. Não são todos que são enviados, somente aqueles que são preparados. Deus não trabalha com despreparados. Quer ser enviado? Busque. Quer ser enviado? Consagre-se. Quer ser enviado? Medita na palavra de dia e de noite. Missão não é para qualquer um, desculpe, irmãos. Hoje a minha missão aqui é fazer você entender o que é missão. Nessa primeira comitiva, Jesus disse para eles: olha, estou enviando vocês, mas não leva ouro, não leva prata, não leva cobre, não leva uma segunda túnica, não leva bolsa. O que ele está dizendo, olha, nessa primeira missão é a missão de preparamento. Então você será preparado. Então você não é digno de oferta. Na primeira missão, nós não somos dignos de oferta. Ah, mas Jesus disse que todo trabalhador é digno do seu salário, e nós lemos aqui. Mas o salário que Jesus determina aqui é o que ele diz no Sermão da Montanha. É pão, é alimento, é bebida, é vestes. Ele envia os discípulos e diz: olha, vocês vão, quando vocês chegar na cidade, chegar nos povoados, procurai uma casa. Tem missionário que sai para a missão, quer comer em 10 casas no mesmo dia. Vigia. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Posso soltar? Tem missionário que sai para a missão. Tem 19 anos que eu prego o Evangelho. E eu já vivi muitas coisas nessa vida, pastor Crito. Na minha época, de novo convertido, tinha uns missionários que eles iam pregar na igreja e eles não levavam bolsa, eles levavam lençol. Jogavam o lençol em cima do altar, enganava o povo, iludia o povo, e o povo dava tudo. Missão não é para isso, irmão. Missão é para ganhar almas. Jesus disse: olha, eu estou enviando vocês, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Estou enviando vocês para ganhar almas. Estou enviando vocês para curar almas. Estou enviando
João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36: pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você recebe um missionário ou uma missionária na sua casa, que tem poder, que tem visão de reino, que tem visão de almas, você é totalmente liberto ou liberta pela palavra, pela mensagem do reino de Deus. Vou entregar agora, pastor, prometo. Deu 9 horas. Os discípulos vão cumprir a missão e eles voltam. Aqui que dói. Aqui que Jesus cravou uma faca no meu coração. Os discípulos voltam e começa a trazer o relatório para Jesus. Eles chegam alegres, felizes, sorridentes, com um sorriso até no canto da orelha. E diz: Senhor, a mensagem que o Senhor nos deu, o povo aceitou. As ovelhas perdidas da casa de Israel aceitou. Todo mundo se converteu. E o melhor, nenhum de nós perecemos. Nós voltamos para te dar o relatório. E eles vão contando: olha, pessoas foram curadas, demônios começaram a sair das pessoas. E Jesus está ouvindo. Jesus está ouvindo. De repente, Jesus levanta e diz: não vos alegreis, porque os demônios se sujeitam a vós, mas alegreis, porque o teu nome está escrito no livro da vida. A nossa maior alegria é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Se coloque de pé. Tem pessoas se alegrando com o carro. Tem pessoas se alegrando com casa confortável, com conta bancária cheia. Não se alegra com isso. Isso é consequência da sua fidelidade e da tua obediência diante do Senhor. Mas se alegra, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Posso orar, pastor? Aleluia. Pega na mão do irmão que está do seu lado. Se puder fechar os corredores. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer poder aqui nesta noite? Deixa eu ver. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Quem quer poder? Você já entendeu para que serve o poder? Você já entendeu para que serve o poder que Jesus nos dá? Na primeira comissão, Ele nos dá poder para curar, purificar leprosos, ressuscitar mortos e expulsar demônios. Em Atos capítulo 1, versículo de número 8, na segunda comissão, e a Bíblia diz: ficai em Jerusalém,
até que do alto. Não é de baixo, é do alto. Não é de baixo, é do alto. Não é de baixo, é do alto. Até que do alto seja revertido de poder. Por quê? Porque na primeira comissão eles já tinham recebido poder. Poder para curar, poder para purificar os leprosos, poder para ressuscitar mortos, poder para expulsar demônio. Mas na segunda comissão eles vão receber o revestimento do Espírito. Para quê? Para ser as minhas testemunhas. Rabandou com darabandara xandará. E recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins, até os confins da terra. Deus, a tua palavra foi entregue, Senhor. Agora é com o Senhor. Agora é com o Senhor, meu Deus. Agora é com o Senhor, Espírito Santo. É o Senhor que vai capacitar aqui nesta noite. É o Senhor que vai revertir de poder. É o Senhor que vai dar autoridade para essa pessoa pisar na cabeça de serpentes e de escorpiões e em todo o poder do maligno. É o Senhor que vai abrir os céus aqui nessa noite. É o Senhor que vai derramar o teu Espírito. É o Senhor que vai nos encher. É o Senhor que vai nos envolver. É o Senhor que vai nos tocar. É o Senhor. Pai, eu profetizo na vida dessas pessoas, meu Pai, quando eles saírem para evangelizar, quando eles saírem para fazer missão, que aonde eles chegarem, venha ter uma grande colheita, venha ter grandes resultados. É o que eu te peço, Pai, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pastor Cleito, eu agradeço a oportunidade.